Olá! Olá, olá, olá. Bora ver se chegou ao vivo, se estamos ao vivo ou não. Vamos esperar o Instagram entregar esse conteúdo. Começaram as pessoas a entrar. E aí? Vamos já adicionar aqui a nossa convidada de hoje. Mas só pra... Ai, antes que o celular caia, só pra deixar aqui registrado, toda segunda-feira a gente tá tendo live, uma série que a gente começou aqui chamada Morando Fora. Então, toda semana eu vou entrevistar alguém que está morando fora e saber, né, como é a experiência dessa pessoa. Dessa vez a convidada de hoje é a Laila, do @umaaintercambista, e ela tá morando em Portugal. Então deixa eu adicionar ela aqui. Deixa eu ver. E oi, galera, como vocês estão? Oi, Oi, tudo bem? bem? Prazer! Prazer, tudo bem? Tudo. Acho que a gente já pode começar. Vamos começar aqui. Deixa eu ver agora. O pessoal tá entrando. E aí, se apresenta. Eu falei de ti, mas quem é você? Quem é Laila? Então, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laila, eu tenho 22 anos e eu tô fazendo intercâmbio aqui em Portugal de mobilidade internacional. E eu comecei esse programa no começo do ano, em fevereiro. E ele dura ou um semestre ou um ano, né? Mas peraí, não vamos falar sobre Não ele. dá spoiler, tá? Não dá spoiler. Fala, tipo, quem é você? O que você fazia no Eu Brasil? Da faço onde que direito, você é? E tudo mais que você gosta de fazer. Vamos começar por aí. certo? Eu faço direito. Aham. E eu sou da cidade de Franca, que é no interior de São Paulo. Então, provavelmente a maioria não vai conhecer. Mas eu faço direito lá. Eu tô no É, terceiro ano. eu já ouvi falar. Mas então, bora começar agora as nossas perguntas. Certo. Tu falou, né, que tá fazendo um intercâmbio, né, em Portugal, tu tá na cidade de Braga, então tu tinha me contado por direct que a tua faculdade te ofereceu, tipo, a opção de você fazer isso, mas como que surgiu esse teu interesse de fazer um pouco dessa tua graduação fora? Certo. Então, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer algum intercâmbio, né? E eu Uhum, nunca tinha pensado em Portugal, mas eu sempre tive vontade de fazer algum período de estudo fora, ter uma experiência, porque eu acho que tem muito a acrescentar, tanto quanto como experiência, quanto para o uhum. currículo, né? E eu queria muito viver essa experiência, mas eu não sabia como que eu conseguiria fazer alguma coisa assim na minha área e nem quando. Então, na minha faculdade, eu descobri que tinha um processo seletivo Uhum. que dava uma bolsa de estudo para estudar ou em Portugal ou na Espanha, por um Nossa, que período. legal. Isso. Então, aí eu fiz o processo seletivo e eu não pensava em Portugal como primeira opção, mas no momento de fazer a escolha das vagas, assim, eu senti que tinha que ser Portugal e deu muito certo. Eu gostei demais e foi assim que eu vim para cá, né? Mas a minha experiência, a vontade pela experiência internacional foi porque eu sempre soube o quanto o mercado tem sido concorrido e que para Uhum. você às vezes ter uma experiência, você ter uma oportunidade boa, você tem que ter algum diferencial às vezes, né? E eu pensava nessa área internacional de fazer alguma coisa fora, para dar um diferencial no meu currículo mesmo e para viver uma experiência vivendo no exterior. Então foi isso basicamente. Ah, e me conta uma coisa, a tua faculdade no Brasil era pública ou privada? Porque daí eu começo a Sim, pensar a em... minha universidade é municipal. Ah, tua universidade é municipal? É, Então, é um próprio, tipo, como que se diz? É como se fosse a própria universidade que oferecesse isso a todos os alunos? É uma coisa que acontece todo ano? Ou foi exatamente naquele período, naquele ano? Como que foi? na minha universidade a bolsa o processo seletivo ele está disponível para alunos de terceiro e quarto ano do curso de direito Ah, sim. Então, e é só para os são de todos os direito? isso, é porque a minha faculdade ela só tem o curso de direito, é faculdade. Ah, É. entendi.
Daí a gente pode fazer. Aí tem todo ano o processo seletivo, mas só os alunos do terceiro e do quarto ano que podem. Mas isso vai mudar de faculdade para faculdade. Ah, sim. E como que foi o passo a passo desse teu processo seletivo? E quantas vagas eram ofertadas, né? Porque tu foi uma das contempladas. Então, assim, parabéns logo de Obrigada. cara, né? Porque eu acho que deve ter sido um pouco concorrido. Foi um E pouco. você hoje conquistou, né? Tá conquistando o teu espaço e tendo essa experiência. Sim, tinha 19 vagas ofertadas. Uhum. E nessas vagas eram 5 para a Universidade de Lisboa, 5 para a Universidade de Coimbra, 5 para a universidade, uma universidade da Espanha, que agora eu Uhum. não lembro o nome dela certinho, e 4 vagas para a Universidade aqui de Braga. Então, Uhum. acho que deu 19 a conta. Eu não tenho. Sim. Deu 19. Então, eram 19 vagas, distribuídas nessas turmas que eu falei, do terceiro e do quarto ano. E aí, como que foi o processo seletivo para isso? Assim, tipo assim, tu se inscreveu, a ideia era porque, sei lá, pelas tuas notas, teve que fazer alguma prova, sei lá, redação, não sei. Tá. O processo seletivo da minha faculdade, a gente tinha que se inscrever no site. Uhum. E quando abria o edital, a gente tinha um período para se inscrever. E Uhum. aí, a partir desse período, a gente receberia um edital, né? Que falava o que nós tínhamos que estudar. Então, no nosso caso, iria cair conhecimentos gerais, matérias do primeiro e do segundo ano de direito. Mas eu acredito que, pelo que eu falei com os outros brasileiros que estão aqui, de outros cursos, vai depender do curso que você tá, né? Então aí vai cair as matérias do seu curso, no meu caso foi do primeiro e do segundo ano, inglês, espanhol, de tanto escrita quanto listening, é, as duas provas de idiomas, uma redação e eu acho que foi isso. E aí era distribuída num único dia a prova. E a Nossa, gente, e aí a gente tinha que fazer um currículo também. E nesse currículo você tinha que colocar o seu nível de inglês, de espanhol, e aí depois tinha a prova para provar isso, né? uhum. E foi dessa forma a distribuição. E aí depende do curso que você faz, da universidade que você estuda, vai depender como a faculdade e o curso que você tá, a forma como vai ser o processo seletivo. Então, nisso, o que tu ganharia se tu passasse, né? Como tu passou, o que estava incluso nas tuas despesas que a faculdade ia custear para ti? Tá. Para quem ficasse em primeiro lugar, se escolhesse para Espanha, ganharia 100% da bolsa da faculdade, ou seja, não precisaria pagar a mensalidade, e ganharia uma bolsa do Santander, que oferecia só para o primeiro lugar, que era uma bolsa equivalente a 3.000 euros. Nossa. Eu não peguei o primeiro lugar no caso, mas quem pegou ganhava essa bolsa. Quem pegasse as vagas de Portugal ganharia 100% de bolsa das mensalidades. Então, tipo, você não paga mensalidade, você não paga para estudar aqui. Então, quais são as suas despesas? Você gasta o alojamento, que é o lugar que você vai morar, o que você vai comer, a sua passagem e um seguro viagem. Basicamente, são esses os seus gastos. Aí, com a faculdade, você não tem gasto nenhum. E para quem fosse para a Espanha e que não ficasse no primeiro lugar, ganharia 50% só da bolsa das mensalidades. Então, teria que pagar a outra parte. Ah, então foi bom tu ter escolhido a Foi, Portugal, né? foi bom, porque aí era a bolsa completa, 100%. Mas aí, a faculdade, ela te orientava, sei lá, tipo, com alojamento, ajudava, tipo assim, nessas coisas, te encaminhava ou tu que teve que correr tudo por conta? Então, um dos pontos que eu cogitei como mais importantes, assim, na hora de escolher a universidade que eu iria fazer, das de Portugal, foi Uhum. que eu quis escolher uma faculdade que já me oferecia uma moradia universitária. Ah, que legal. Sim, porque aí o gasto é muito menor. É coisa assim de metade do valor que eu gastaria para morar em um quarto ou alguma residência compartilhada com outros estudantes, mas que não tivesse vínculo com a universidade. Uhum. E essas outras universidades, uma tinha, mas não era tão bem recomendada pela nossa universidade como a residência que eu moro, da minha universidade hoje.
Então, eu escolhi vir para essa universidade também, levando como um ponto essa questão da residência. E desde o tempo que tu recebeu, falou assim, ah, você foi aprovada até o momento que tu chegou aí em Portugal. Quanto tempo foi isso tudo? Só Eu pra acho, gente tentar ter uma ideia. eu acho que foram 6 meses de preparo, depois que saiu o resultado, até o dia de eu embarcar. Mais ou menos 6 meses. Ah, então teve um tempo bom, assim, pra tu se Foi, preparar e olhar tudo e ajeitar tudo. foi um tempo bom. Deus. E aí tu me disse que tu tinha a oportunidade de ficar aí 6 meses e aplicar de novo, né, por mais 6 meses. O que que tu decidiu e como é que rola isso? Se a universidade custeia isso ou não? E se tu tem a oportunidade de trocar para outra universidade ou se tu tem que continuar aí em Braga? Eu tenho a oportunidade de aplicar para outra das outras opções que tem, e eu tenho a opção de ficar aqui. A minha faculdade oferece para a gente 1 ano. Então, vai ter universidades, dependendo da universidade que você estuda no Brasil, ela vai te oferecer 6 meses e, dependendo, ela vai te oferecer 1 ano. No caso da minha, ela oferece para 1 ano, mas primeiro a gente aplica para 6 meses. Daí, depois, quando passa os 6 meses, eles perguntam se a gente gostaria de estender e se gostaria de continuar na universidade que a gente está. Então, inicialmente, eu escolhi estender e para ficar mais 6 meses. Agora a gente só está aguardando, porque por conta dessa situação do vírus esse ano, eles estão revendo como que vai funcionar o programa no segundo semestre agora, se realmente eles vão renovar para todo mundo, se só vão renovar para quem já está aqui, se não vão renovar. Então, por conta disso, ainda está um pouco incerto se vai ser 1 ano ou se vão ser só esses 6 meses. Mas, inicialmente, eu renovei para 6 meses, para mais 6 meses. Tá. Agora vamos começar agora a tua vida aí em Portugal. Acho que você já esclareceu toda essa parte. Eu acho que, assim, como foi o teu primeiro contato chegando aí em Portugal e estudando? Eu sei, assim, que muita gente tem essa vontade. Eu mesmo tinha essa vontade de estudar fora. Na minha época, a minha universidade, assim, quando eu entrei na universidade, eles tinham um programa que dava para você ir para a França. Então, no caso, eu comecei a estudar francês, focando nisso. E aí era justamente dessa forma, né? A partir do terceiro ano. Só que quando chegou no meu ano, o programa foi cancelado. Eu fiquei muito frustrada. Frustração. Mas E era da própria universidade? era da própria universidade. No meu caso, Sei. a universidade era a Federal do Maranhão. E tinha essa opção, né? E Sim. eu fiquei assim, sonhando de poder ir pra fora e não rolou. Mas tudo bem, acontece. Mas tem males que vêm pro bem. Mas me diz aí, como foi esse teu primeiro contato, sei lá, tu chegou na universidade, o que que era de diferente? É aquela coisa que a gente vê em filme, assim, porque é um pouco diferente das do Brasil. Sim. O que que tu achou? Se tu achou o nível um pouco mais difícil, se tu achou o mesmo nível? O meu primeiro contato com a faculdade aqui, eu achei muito incrível já, porque como você falou, eu assimilei um pouco com os filmes, né? Eu achei a faculdade um pouco parecida com aquilo que a gente vê em filme, faculdade europeia, muito, o campus é grande, é muito bonito. E, enfim, aí eu cheguei no inverno, então as pessoas indo para a faculdade tudo com roupa de inverno, aí eu tava maravilhada, né? Tudo no começo. E eu achei difícil, assim, achei puxado. Acho que caiu. Caiu aqui? Oi, tá aí? Caiu. Ah, Voltou? tá. Voltou. Eu não achei, eu achei, sim, muito, muito puxado, mas também, hoje em dia, eu acho que as faculdades no Brasil também têm um ensino bem. Eu acho que caiu de novo ou não? Não, eu tô conseguindo te ouvir. Tá. Mas a minha faculdade no Brasil também eu achava puxada, mas aqui eu achei um pouco mais. Eu acho que é por questão de adaptação. Mas eu acho que vale muito a pena, porque é uma oportunidade que você está tendo, né? Eu acho que a gente não pode, assim, se amedrontar por achar que vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que é um risco super válido, porque é uma experiência que você vai ter. E claro que eu acho que não tem como ser mais fácil, porque você está mudando de país. Então já vai juntar outras coisas que vai deixar aquilo um pouco mais desafiador para você.
Mas eu acho que é um pouco mais difícil, sim, é um pouco mais puxada. Principalmente porque tem a questão do sotaque no começo, que você não está acostumada. E no caso, se você for para um outro país, também tem a questão do idioma. Mas tudo é o começo. Depois, igual tudo, a gente tem um processo de adaptação e fica mais tranquilo, né? E tu acha que recebeu algum tratamento diferenciado pelo fato de tu não ser do país? Eu acho que isso depende muito das pessoas que você tá no meio que você está inserido. No meu caso, como eu entrei num programa que já tem muitos intercambistas, eu não senti muito isso. Porque também estava basicamente todo mundo ali na mesma situação, né? De ser intercambista, de estar em um outro país. Mas às vezes acontece de você sentir que um professor está vamos falar, pegando às vezes um pouco no pé, mas eu acho que não é uma regra, assim, sabe? Pode acontecer, mas a maioria dos meus professores foram muito legais, entendem que você é intercambista, sempre se colocam à disposição para ajudar, entendem a sua situação, né? Que é uma situação diferente, que você vai precisar de ajuda, de paciência. E eu acho que eu não me lembro de ter sentido assim. É, em uma situação que eu me senti desconfortável por um tratamento assim. Ai, que legal, que bom, assim. Eu acho que, tipo, isso é prova de que o mundo tá mais aberto, né? Sim. Porque eu acho que, assim, quando a gente tá no Brasil, a gente vê um pouco a diferença. No caso, sei lá, quem tá no norte que vai pro sul, quem vai pro sul vai pro norte, que as pessoas ficam, tipo, meio que, sei lá. Eu lembro que o meu primeiro dia de faculdade, como eu sou do Maranhão, chegou um menino que era do Rio Grande do Sul. E era todo branquinho, do olho azul. Então você logo, tipo, vê assim, essa pessoa não é daqui. Sim. Essa pessoa tá no curso Uhum. certo. E aí você fica com aquela, né? Então imagina você indo fazer faculdade em outro país e como deve ser, né? Esse caso de te perguntar é justamente para saber se foi uma adaptação fácil, né? Porque às vezes quando você vai é, estudar um idioma em outro país, você sabe que tá todo mundo ali para aprender. Então, tipo, ninguém vai ser melhor que você. Uhum. Mas quando chega nesse âmbito universidade mesmo, eu acho que já, na minha concepção, poderia mudar um pouco Sim. a mentalidade das pessoas. Mas igual isso que você falou, de você chegar num ambiente e, tipo, já ser identificado como não sendo dali, né? Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente está fazendo intercâmbio, pegando um gancho disso que você falou, é você entender que você não vai poder esperar as pessoas virem até você. Você não vai poder esperar que a turma que já está até formada venha necessariamente fazer amizade com você, porque não é todo mundo que é igual os brasileiros, né? Não é todo mundo que é solto, que é desenvolto. Então, muitas vezes, a gente tem que chegar aberto a fazer amizade, a falar com as pessoas, para então elas te darem uma abertura, porque muitas vezes não é nem preconceito, às vezes, que elas estão sentindo. Às vezes, não ter um jogo de cintura para chegar até você, para te recepcionar. Então, às vezes, você tem que dar esse primeiro passo e tá aberto a esse amizade, esse relacionamento de sala, assim, com os alunos que já são dali. E já que tu falou nisso, né? E quanto à receptividade das pessoas, assim, tu achou que são parecidos com o pessoal do Brasil ou as pessoas assim são mais fechadas nesse lance de fazer amigos? Como foi que tu saiu? Tu conseguiu fazer amizade com os portugueses ou mais com os intercambistas? Então, eu acho que claro que eu não tenho como falar no geral, porque eu não viajei para todos os países, né? Só conheço aqui. Caiu? Oi, tô Caiu? aqui, Voltou? voltou agora. Não tem um povo Voltou. tão aberto assim como os brasileiros, eu acho. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existem portugueses que são mais abertos e portugueses que são mais fechados. Então, tem gente que não é receptiva e elas são mais fechadas. E isso, às vezes, favorece a gente fazer amizade com os intercambistas que estão ali também, não só brasileiros, mas que estão vindo de outros lugares, porque eles estão na mesma situação que você. Então, eu, particularmente, não fiz tanta amizade com portugueses, mas não é nem de que houve um tratamento ruim, mas é mais por essa questão de identificar mais com os intercambistas, né?
E os intercambistas, às vezes, também são mais, assim, receptivos e tudo mais. Mas também fiz amizade com portugueses que são muito legais. Então, eu acho que isso depende muito. Tem pessoas muito fechadas aqui, né? Eu acho que o europeu é mais fechado que o brasileiro. Sim, eu concordo, assim, plenamente. Eu tô aqui na Inglaterra, então a gente vê um pouco dessa diferença. Eu acho que também, ao longo do tempo que os brasileiros vão para outro país, eles também se fecham um pouco justamente por causa da cultura. Minha mãe tem uma amiga que mora em Portugal e, assim, ela falou que, tipo, mudou um pouco. E eu falei, tipo, ah, mas é o convívio. Você se torna um pouco mais assim depois de muito tempo morando no país. Sim. Mas nunca vamos deixar de perder nossa É brasileiridade aí. verdade. Não, mas é verdade isso que você falou. E eu penso que também aqui em Portugal eles também estão bem acostumados a ter brasileiros aqui, porque tem muitos brasileiros morando em Portugal. Então eles são acostumados também, né? Que tem bastante brasileiro aqui e eles não, eles acho que estão já se adaptaram a isso. Eu até tava, um amigo português nosso estava até falando assim: ah, a gente não trata vocês brasileiros como se vocês fossem estrangeiros, na verdade, é como se vocês fossem nossos irmãos. Só que de um outro lugar, porque a gente se identifica um pouco, eles consomem muito muito da cultura brasileira aqui, né? Aqui se ouve muita música brasileira, aqui é muito comum a gente encontrar comida brasileira. Tem muito da cultura brasileira aqui em alguns lugares. Então, eu acho que também é uma coisa que eles foram se acostumando. Aí na Inglaterra, eu não sei como que se tem muito brasileiro tanto quanto aqui, não sei. Ah, eu acho que tem muito mais brasileiro assim do que eu esperava. Eu acho, eu já fui no Canadá e tô aqui, assim, é brasileiro em todo lugar. Acho que brasileiro está dominando Sim, o mundo. Aqui aqui não eu não sei assim dizer aí, né, como assim, se tivesse cada esquina você encontrasse um brasileiro, tivesse algo brasileiro. Eu já vi tipo muitos mercadinhos brasileiros, e tem regiões, né, que você encontra. Então assim, na região que eu moro, eu tô sujeita a encontrar mais brasileiros, mas restaurantes em si não são, desde que eu cheguei aqui, eu não acho tão comum. Tem alguns lugares que são, tipo, específicos, uhum. mas, assim, não é tanto. Eu acho que, porque eu acho que em Portugal é muita mentalidade, que é, na minha concepção, que muita gente vai pelo fato de já falar português, então ser um pouco mais fácil. Então, É assim, verdade. assim, atira a primeira pedra quem não tem nenhum conhecido que já falou que foi para Portugal ou que alguém da família está indo para Portugal É, para tentar a vida aí, porque é bem mais comum você chegar e dizer, eu tô indo para Portugal do que eu tô indo para outro país. é verdade. E essa questão do idioma deixa a gente mais familiarizado, né? Porque eu acho que o idioma ele dá talvez um medo quando a pessoa vai mudar de país e ela fala, nossa, mas eu não falo o idioma. Então, quando ela pensa em Portugal, ela já se familiariza, se acha um pouco é, mais familiar por causa do idioma. Então, acho que é isso mesmo. Então, aqui eles estão bem acostumados, e eu acho que isso torna eles receptivos, assim, mas também tem as pessoas que não são. Tem as pessoas que são mais na delas, assim, que são mais frias. Mas, no geral, eu me senti muito acolhida aqui. Eu gostei muito Que daqui. bom, tô feliz por ti. Sim, é Isso muito. eu acho que essa questão de acolhimento, quando você chega em outro país, se você se sente dessa forma, eu acho que melhora a tua adaptação e a tua convivência no país, principalmente se tu for passar por um bom tempo. Quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar. Eu acho que, assim como você, eu cheguei bem no inverno, só que eu cheguei, tipo, tu ainda chegou em fevereiro, então para mim fevereiro já é um mês mais light. Uhum. Eu cheguei ali em novembro, dezembro É mais frio. e não foi tão rigoroso como eu imaginava que poderia ser o inverno, assim, claro que passei muitos frios e tudo mais, só porque eu sou do Maranhão, então acostumada aí com quase 40 graus, Sim. mas na questão de chegar, ver aquele pôr do sol sendo bem cedo, Uhum. e muito frio e dia muito nublado e as pessoas sendo um pouco mais fechadas.
questão da língua ser diferente, eu já era acostumada com o inglês americano, e aí chegar com o inglês britânico, dar aquele impacto. Choque, sim. Imagina. Então, eu lembro que no início eu chorei muito até, acho que essas pessoas não sabem tanto sobre isso, até depois eu começar a me adaptar e, tipo, nossa, que lugar incrível que é esse que eu tô. Então, eu tô, tipo, muito feliz por ti nesse sentido. E aí, falando nisso, né, que tu falou que se sentiu acolhida, pra ti, quais são as principais semelhanças que tu achou que Portugal tem com o Brasil? E quais as principais diferenças, assim, que foi choque cultural pra ti? Deixa eu pensar. Eu acho que uma coisa aqui que eu estranhei muito no começo de diferença é que aqui, quando a gente, como brasileiro, a gente tem aquele costume de tentar sempre, quando a gente vai dar uma resposta ou a gente vai explicar alguma coisa, a gente sempre faz questão de ser, a maioria, de ser bem claro, a gente não é muito direto, né? Quando a gente vai dar uma resposta, a gente tem. A gente enrola. A gente dá uma enrolada para responder. É muito raro a gente conversar com um brasileiro e ele te dá uma resposta na lata, assim, não, ou sim. Normalmente tem assim, então, se for dessa forma, é sempre assim, né? E quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu estranhei muito é que os portugueses são muito diretos. Então, se você perguntar uma coisa, e é até por isso que sai a fama, que às vezes algumas pessoas falam que eles são meio rudes e tudo mais. Mas eu vejo como uma questão de que eles são muito diretos. Então, se você pedir uma informação, ou se você pedir alguma ajuda e a resposta for não, eles vão te. Ai, caiu, será? Voltamos. Oi. Deixa eu tentar aqui. Peraí, gente, que tivemos problema. Deixa eu remover ela aqui e tentar colocar de novo. Ah, ela caiu. Caiu a live, gente, já que voltamos com a nossa programação normal. Isso acontece, estamos no ao vivo. E ao vivo tem isso mesmo, de cair a conexão, de tudo mais. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Foi. Voltamos aqui a adicionar. Deixa eu ver se ela vai atender. Aí, pronto. Foi, voltamos. Voltou? Voltamos. Eu não sei se caiu aqui. Eu acho que foi aqui que caiu. Foi, caiu, chegou a sair daqui. Eu tentei, tipo, tirar pra te adicionar de novo. Ah, é certo. Pronto. Então, uma coisa que eu notei de diferença foi essa forma de comportamento. Assim, é diferente entre os brasileiros com os portugueses, né? Os brasileiros tendem a não ser tão objetivos, tão diretos. Então, a gente se sente um pouco mais à vontade de conversar às vezes e perguntar uma informação para um brasileiro do que para um português no começo, porque a gente não está muito acostumado. Uma outra coisa que eu achei bem diferente foi a questão do clima, né? Mas, ao mesmo tempo, Portugal não é um país com inverno tão rigoroso assim, como eu acredito que seja a Inglaterra e outros países da Europa, né? Então, é um outro ponto diferente. E de semelhança, eu não sei se tem alguma semelhança muito pontual, assim, mas eu acho que, no geral, a cultura brasileira tem muitas coisas parecidas com a cultura portuguesa, até porque a gente foi colonizado por eles, né? Então, eu acredito que a gente herdou um pouco da cultura deles. Até mesmo na parte da alimentação, não acho a alimentação deles tão diferente da alimentação do brasileiro, assim. Aqui eles têm, eu vejo que em muitos países não têm o hábito de fazer todas as refeições, né? Eu acho que aí na Inglaterra é um pouco assim, nos Estados Unidos também. Por exemplo, não tem aquele almoço e é mais o jantar, né? Alguma coisa assim.
Aqui as refeições são bem parecidas com as refeições do Brasil. Eles têm hábito do café da manhã, que aqui chama pequeno almoço. Eles têm o hábito de almoçar comida no almoço. Uhum. Então a alimentação achei bem parecida. Foi uma coisa que eu não tive nem um pouco de dificuldade de adaptar. A Ah, alimentação. isso é legal. E falando, tipo, sobre essa parte, né, do Brasil ter sido colonizado para Portugal, como é que é, tipo, morar no país que praticamente fundou, né, fundou, entre aspas, o, o Brasil, né, sei lá, eu acho que, tipo, viver essa parte da história, conhecer o outro lado da moeda, entender, eu não sei se eles chegam a falar um pouco sobre aí. Eu não sei se tu chega, tipo, a ir a museus e eles, tipo, se vangloriarem disso, mas me conta um pouco como é essa sensação. É muito comum a gente chegar em algumas construções e igrejas antigas, enfim, e notar características de que a gente lê nos livros que eram presentes aqui no período da colonização, né? Então aqui tem uma arquitetura, uma estrutura bem antiga até hoje. Então é muito comum a gente ir em algum lugar e ser muito próximo daquilo que a gente sabe que era na época da colonização. Mas eu nunca passei por nenhuma experiência, não, até então, de alguém se vangloriando ou alguma coisa assim. Mas eu acho que existe sim uma síndrome de colonizador. Tipo, eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que existe aquela questão deles se sentirem ainda com aquele ar de colonizadores. Eu acho que não é só aqui, pelo que eu ouço falar. Eu acho que de todos os países que foram colonizadores, assim, o pessoal carrega meio que um orgulho, assim, de ser o colonizador e tudo mais. Então, mas eu acho que aqui também eles são muito acostumados a terem pessoas de países que eles colonizaram aqui, tanto do Brasil quanto países do continente africano também que eles colonizaram. É muito comum, né? As pessoas morarem aqui, então eu acho que por isso acaba que não fica tanto aquela questão de nós somos melhores e tudo mais, mas eles carregam um orgulho, assim, disso. Eu acho que é fácil perceber isso quando a gente conversa com eles sobre alguma questão, assim, relacionado a, às riquezas, ao que eles têm. Eles têm um orgulho disso, sim. Mas acho que nada fora do saudável. Assim, pelo menos eu não passei por nenhuma experiência assim. Eu te pergunto isso assim, porque eu fui para o Canadá no ano passado e o Canadá e os Estados Unidos têm, tipo, meio Rixa. que uma rixa, assim, tipo, é um país do lado do outro. E Uhum. assim, tanto quando você tá, tipo, nos Estados Unidos, você ouve do Canadá, e do Canadá, tipo, você ouve do pessoal dos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho curiosidade, acho que muita gente também tem essa curiosidade, e eu acho legal você esclarecer, tipo, esse aqui é o ponto de vista Uhum. e trazer, né? Sim. E falando também em outras coisas, vamos continuar aqui, Portugal. O que que tu achou de Portugal? Assim, tuas impressões. Tu moraria aí fácil, largaria o Brasil ou voltaria? Eu nunca tive como plano A o intercâmbio em Portugal, né? Eu sempre quis fazer intercâmbio, mas eu acho que eu sempre pensei em outros países, não por não gostar ou não ter curiosidade. Eu só não pensava muito, né? Não cogitava muito Portugal. E eu acho que para quem tem intenção de viver um intercâmbio, mas o propósito principal não seja aprender uma nova língua, Uhum. eu acho que tem tem vários benefícios em fazer esse intercâmbio em Portugal. Primeiro, porque aqui o custo de vida é muito mais baixo do que do que em todos os países europeus, né? Então eu acho que aqui você consegue fazer um intercâmbio legal e consegue economizar. Você não precisa ter reservado muito dinheiro para fazer um intercâmbio aqui. Dá para você economizar bastante. Aqui, a minha impressão de ter vindo para cá é que eu fiquei impressionada, porque como eu nunca cogitei muito ter vindo para cá, quando me surgiu a oportunidade, assim, eu já automaticamente já abri um pouco mais os olhos, assim, mas cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada, porque aqui é muito bonito. Eu acho que o país tem um charme, assim, tudo muito, tudo, a decoração, a arquitetura,
até mesmo o estilo de vida das pessoas aqui, que eu acho o estilo de vida das pessoas aqui muito mais tranquilo do que no Brasil. Então foi uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu vou sentir falta disso quando eu for pro Brasil. É esse estilo de vida mais leve, assim. O pessoal aqui não. Eu não vejo o pessoal aqui como um pessoal apressado. O consumismo aqui não é muito. Eu não acho um ponto alto aqui. Eu acho que as pessoas não são muito consumistas aqui. As pessoas são acostumadas a viver até o conforto, até a possibilidade de fazer as coisas, mas sem aquela busca pelo luxo, sabe? Uhum. É mais uma oportunidade, um conforto e uma vida tranquila do que luxo. Então, isso eu gostei muito daqui. E então, quando eu voltar para o Brasil, eu vou sentir falta disso aqui. As pessoas viajam mais fácil aqui, viajam muito barato aqui. Elas têm oportunidade de. A segurança aqui me chamou muito. Assim, eu até quero e falo sempre, desmistifico quando eu tô falando com as minhas amigas ou com a minha família, de que a gente não pode carregar aquele pensamento de que não existe o perigo, né? Uhum. Porque existe, a gente tem que ser cuidadoso em qualquer lugar. Mas, por exemplo, no Brasil, eu não me sentia à vontade de andar a pé. Nenhum momento, assim. Eu me sentia tão à vontade. Acho que a gente carrega um pouco, às vezes, aquela mais insegurança e tudo mais. Aqui eu gostei muito disso. A gente se sente mais seguro, querendo ou não. E sim, eu moraria aqui. A única questão é que envolve muitas coisas, né? Envolve família, envolve amigos, mas é um país que eu definitivamente gostaria de morar. O estilo de vida aqui me agradou muito. O pessoal é muito, muito calmo, muito tranquilo, assim. Não tem aquela vida acelerada, ligada no 220. Então, eu gostei demais daqui. Me impressionou, porque quando eu vim para cá, eu não tinha muita noção de Portugal, nunca tinha pesquisado muito a respeito. Eu comecei a pesquisar mesmo quando eu comecei a pensar quando eu comecei a pensar de fazer a prova e estudar para a prova, que eu comecei a pesquisar alguns detalhes sobre Portugal. Então eu cheguei aqui era tudo meio novo ainda para mim. Eu não sabia quase nada. Então, as novidades, mas assim, me surpreendeu pelo lado bom o país, assim. Cultura, culinária, enfim, o clima, tudo. Tudo assim, eu gostei muito daqui. Ah, então isso é bom, que bom, né, que te surpreendeu dessa forma. Tem uma pergunta que eu esqueci de te fazer. Como foi o processo de visto? Esse teu visto, ele te permite ficar quanto tempo aí? Ele te permite só estudar ou ele te permite estudar e trabalhar? E tu Tá, pagou para ter ele? certo. Então, é uma pergunta interessante. O visto para estudar em Portugal, os vistos para Portugal agora, tanto para trabalho quanto para estudo, eles não são mais feitos no consulado. Uhum. Eles são feitos com uma empresa no Brasil que chama VFS. E tem até um post, uma postagem que eu fiz sobre visto de Portugal, que tem o endereço desse site. Mas enfim, esse é um custo, o visto. O visto que eu tive que tirar foi o visto de estada temporária, que ele é para intercâmbios de estudo de um ano, ou por um período de um ano, ou inferior a um ano. Se você for estudar aqui por um período maior que um ano, aí o visto é o visto de residência, mas são todos com essa empresa. E o visto, ele vai variar o valor, ele não tem um valor fixo. Mas ele vai ficar, assim, pelo que eu vi, tanto do meu quanto das meninas que fizeram, ele fica mais ou menos entre 400 e 550. Porque ele vai Euros depender ou do reais? serviço. Em reais, Em desculpa. reais. Ah, tá. Reais. E aí, Vai ele te depender do permite serviço. trabalhar ou só estudar? Só estudar com esse que eu tô, é só estudo. Mas o de residência, ele te permite trabalhar também. Ah, sim. Interessante. Sim. E tu falou aí essa possibilidade de estar em Portugal e poder viajar. Tu chegou a viajar para países do lado ou tu só ficou em Portugal? Porque eu vi que tu, assim, tem muitos posts e eu fiquei, meu Deus, que lugares lindos, quero ir. É lindo, né? Então, infelizmente, não deu tempo de conhecer outros países ainda, porque logo que eu cheguei, passou um mês e meio e começou a questão das quarentenas e tudo mais. Então, as fronteiras não estavam
abertas e também não é. Agora estão, mas eu ainda não conheci nenhum outro país aqui enquanto eu estou em Portugal, somente Portugal mesmo. Eu viajei aqui dentro, né? Mas para outros países ainda não conheci, nem mesmo a Espanha, porque passou um mês e meio que eu tinha chegado aqui e a gente já ficou de quarentena, enfim, Portugal fechou bem cedo, então não deu tempo ainda. Mas me conta dos lugares que tu chegou a conhecer aí. Me dá aí o teu top 3 de lugares Top 3. favoritos e me diz o porquê. Tem que dizer cada um e dizer o que que te impressionou no lugar. Tá. Bom, eu acho que é difícil colocar um top 3, mas vamos lá. Porto, do ladinho aqui de Braga. É uma cidade bem conhecida, né? Acho que a maioria já ouviu falar do Porto. Tem muita coisa para fazer lá. Muito restaurante, muito café, muito restaurante, muito ponto turístico. E o charme da cidade, lá, a arquitetura da cidade é muito linda, o clima da cidade é muito gostoso. E eu acho que tem muita coisa para conhecer e visitar lá, né? Tem a livraria Lelo, que é muito bonita, muito famosa. Tem a Ponte Dom Luiz, que também é lindíssima. E quando você vai para Porto, você também tem a possibilidade de conhecer a cidade do lado, que é Vila Nova de Gaia. E eu acho que é uma cidade muito, muito turística, muito movimentada. Você vai provar um pastel de nata maravilhoso quando você for lá. Então eu acho que não pode deixar de ir no Porto. Tá, só te interrompendo rapidão. Tu falou que Braga é praticamente do lado de Porto. Me Sim. dá uma noção assim de tempo, sei lá, eu não sei se tu vai de carro próprio, se vai de transporte, público, tipo, sei lá, ônibus, trem. Me dá essa noção e de quanto seria mais ou menos o custo para tu chegar na outra cidade rapidinho. Certo. Para você sair de Braga para o Porto, você pode ir de ônibus, de carro ou de trem. Eu costumo ir de trem, porque aqui em Portugal algumas linhas têm uma promoção que quando você viaja num pacote família, você e mais duas amigas ou você e mais duas pessoas que estiver viajando com você, sai 50% o valor da passagem. Então, para vocês terem uma ideia, são mais ou menos de 40 minutos a 1 hora de Braga até Porto. E sai R$ 3,50 e de volta. Nossa, que baratinho! De trem, sim. Para ir de ônibus vai sair mais ou menos acho que 8 euros. Mas eu acho que vale muito a pena pegar esse pacote família se você estiver viajando com outras pessoas. Mas se você não tiver, se você estiver sozinho, vai sair 3 euros, 3 e alguma coisa euros para ir e 3 para voltar. Então é baratinho. É barato e muito perto. Continua aí, falou aí de Porto, quais seriam os outros dois lugares? Tá, eu visitei também um lugar aqui que chama Parque do Gerês, que é bem perto aqui de Braga. É um parque nacional e ele é incrível. Tem uma trilha muito legal para você fazer lá. E eu acho que foi mais ou menos também uma meia hora de carro. Aí eu fui de carro para esse lugar. No Parque do Gerês, a gente pode fazer uma trilha. Eu não lembro certinho quantos quilômetros que era a trilha, mas eu acho que era por volta de 22, mais ou menos, quilômetros e de volta. E a gente caminhou até a antiga fronteira terrestre com a Espanha. E essa trilha dá na antiga fronteira. E é muito legal. Então, você chega lá, tem a placa, tem a antiga... Eu esqueci o nome do lugar, mas tipo se fosse uma guarita, né? Que era onde era feito o controle e tudo mais. E lá é muito lindo, tem um rio limpíssimo lá, linda a paisagem, é cercado de montanha, então é muito lindo também. Foi um passeio que eu gostei muito de fazer e não sai caro, porque se você for de carro, no caso você vai alugar um carro, porque eu não aluguei, a gente foi com um amigo que tinha um carro, mas o aluguel de carro aqui também não é caro. Ou você pode ir de ônibus, que eu acho que ficaria mais ou menos entre 15 e 20 euros para você ir e voltar. Mas você pode passar o dia lá e não tem custo nenhum para entrar. Se você for de carro e quiser estacionar o carro lá dentro, vai ser 1 euro o estacionamento. Então, lá é muito bonito, vale muito a pena. Também eu fiz uma postagem sobre esse lugar também, que é muito bonito. Chama Parque do A galera já seguem ela, que tem aí várias
postagens super legais, um conteúdo maravilhoso. Então, continue nisso. A gente tem que incentivar as pessoas a continuar e mostrar, A né? continuar, sim, claro. E eu acho que o top um empatando com o Porto, na verdade, fica Aveiro, que eu amei conhecer Aveiro. É muito lindo. É até chamado de a Veneza Portuguesa, porque tem um canal lá parecido com. Eu nunca fui em Veneza, mas pelo que a gente vê por foto, tem um canal bem próximo daquele que tem em Veneza. E tem uns barquinhos, você pode andar de barquinho. É, e tem a cidade é muito bonitinha, tem muita coisa legal para muita lojinha, muito tem restaurante muito bom lá. Eu experimentei um restaurante lá e depois eu voltei para Aveiro e fui na praia, que foi um dia que eu voltei que já estava ensolarado. E tem a famosa praia da Costa Nova, que é aquela praia que tem as casinhas coloridas, que são muito famosas. É até um cartão postal aqui de Portugal. Então, Aveiro foi muito bom. E também sai muito em conta para ir para lá de trem, por exemplo, que sai 3 euros para ir e 3 euros para voltar. Então, foi um lugar que eu amei muito conhecer e eu indico demais. Eu falo para todo mundo que eu converso que Aveiro e Porto são paradas obrigatórias aqui em Portugal, porque são lugares muito bons para se conhecer. E todas essas viagens tu fez bate e volta, tipo, só num dia ou tu chegou a dormir por lá? Eu fiz bate e volta porque são muito perto aqui da minha cidade, então vale mais a pena você ir e voltar ou no dia seguinte ou num outro dia. E para evitar o hostel também, né, nesse momento assim, a gente fez bate e volta, mas foi tudo muito perto, coisa de 2 horas para ir para Aveiro e 40 minutos, 1 hora para ir para o Porto. Ah, então É bem, bem perto. é bem pertinho. Eu acho que vale super a pena. Ah, eu tô Sim. gostando. A minha mentalidade. Eu nunca quis ir pra Portugal. Eu acho que pelo fato de que, sei lá, eu estudava inglês desde pequena. Uhum. E aí eu ficava, ai, tipo, Portugal, pra que ir pra Portugal se fala, tipo, a mesma língua? Eu acho que caiu de novo aqui, ó. Internet. Agora você vai voltar. Ai, gente. A internet hoje tá matando a gente. Será que ela caiu? Deixa eu conferir aqui. Não, ela tá aqui. Agora não sei se foi a minha internet que travou tudo. Deixa eu colocar ela de novo pra ver se funciona. Ai, gente. O que eu faço com a internet hoje? Tá miando a gente. Voltou! Voltei. Nossa, tá caindo toda hora, né? Agora você tá me vendo ou não? Não, tá tudo preto. Eu tô. Deixa eu ver. Aí, Ah, pronto. voltou. Sim, que você tava falando de Portugal, que você nunca teve Sim. vontade. Eu tava, tipo, sem vontade. A minha irmã e meu pai já foram, e a minha mãe também foi esse ano pra lá. E aí eu tava planejando de passar por Portugal. Eu ia passar acho que uns 4 dias em Portugal agora, quando eu voltasse pro Brasil. Eu ia sair Sei. daqui, como a minha passagem já parava em Lisboa, eu falei, não, por que que eu não vou ficar aqui uns dias? E eu ia conhecer, né? Só que aí teve pandemia, e aí Uhum. agora vamos adiar um pouco esses planos, mas assim, Sim. hoje agora eu tenho algumas pessoas, né, que eu conheço que estão em Portugal, e de tantas pessoas me falarem, eu fiquei curiosa. Meu namorado é apaixonado por lá, então vou estar aí na lista de desejos Com e vou anotar certeza. esses teus lugares. Sim. Eu achei assim super barato essa questão de você É muito conseguir ir barato. de um lugar para outro Sim. e, e ser assim, tipo, um valor que é simbólico. Sim, é Por muito mais que, sei lá, quem tá no Brasil que vai converter para euro, não vai vai ficar uma ficar barato. coisa assim absurdamente caro. O que seria tipo pagar 6 euros, sei lá, tipo, para ir e voltar de um lugar, que, sei lá, vamos converter aí para R$ 6, né? O euro. Vai ficar R$ 36. R$ 36 você É, gasta no McDonald's, no o Burger McDonald's, sim. King. Então, É muito acessível, né? Viajar aqui, passear aqui, eu acho que vale muito a pena a experiência. E às vezes é igual você falou, a gente não dá muito por Portugal por conta que a gente cresce estudando inglês ou então espanhol, e às vezes a gente não coloca Portugal como um país para conhecer.
Mas tem muito para agregar aqui, tem muita coisa para conhecer. É, para quem gosta muito de viajar assim e que valoriza muito a culinária também, aqui vai gostar demais, porque aqui tem uns pratos muito bons, é, café, padaria, tudo vale muito a pena. E essa questão financeira que conta muito também, né? Da gente escolher um país que a gente sabe que na nossa moeda, que é o real, vai ser acessível, a gente vai poder viajar, vai poder conhecer e não vai ser aquela coisa absurda, né? Sim, então eu acho que isso é bem importante. Eu acho que já já vai acabar aqui, vai começar a dar o tempo. Uhum. E o que eu queria era saber de ti se tu tem mais alguma coisa para falar sobre essa tua experiência toda, assim, uma coisa que seja muito importante, que não foi abordada aqui, mas que tu acha que vale a pena ressaltar. Eu acho que se você tiver a oportunidade, é, se você estiver fazendo uma universidade ou planejar entrar numa universidade, procure saber sobre este programa de mobilidade internacional, porque ele não é divulgado nas universidades, porque tem poucas vagas. Então, normalmente existe o processo seletivo, mas poucas pessoas sabem. Então, procure saber no setor de relações internacionais da sua cidade, no site. Procura saber, porque é uma experiência que vai te agregar muito, não só como pessoa, mas como profissional, e vai te abrir muito, vai te abrir outras oportunidades. Então, se você tiver essa oportunidade, corra atrás, porque você vir com bolsa também é uma coisa muito acessível. Aí caiu de novo, gente. Internet, não mia nós hoje, por favor, volta. Ah, voltou e caiu de novo, gente. Voltou, foi? Vai, Então, continua. então eu acho que não deixe de correr atrás, não espere aparecer alguém te contando que tenha esse processo seletivo, vai atrás. E procura saber, porque é uma oportunidade muito incrível. E você não vai estar gastando com uma mensalidade, né? É um momento que você vai ganhar uma bolsa para você estudar. Então não dá para perder a oportunidade. Sim, isso é bem importante. Então, assim, quem tem aí esse intuito, é sempre bom perguntar. Geralmente, ou o governo, ou a universidade, ou em parceria, tipo o Santander, ele patrocina muito tipo de bolsas assim, então vale a pena se informar, estudar, ver questão de nota. Na minha universidade, depois, teve um programa que era. Na verdade, não foi a minha universidade, foi o meu governo de estado, que era quem tinha tirado, acho que se não me engano, acima de 650 pontos no Enem, poderia concorrer a vagas em alguns países, ou tanto para aprender espanhol, ou tanto para aprender inglês, com boa parte custeado, né, pelo governo. E aí eu vi muitos amigos meus indo, né, para outros países, então acho que vale a pena se informar e não deixar. Se não me engano, tem um site chamado Canal do Intercâmbio, que ele tem muitas vagas, tipo, de programas que dão isso, né? Às vezes para graduação, às vezes para pós-graduação. Então, quem terminou a faculdade, se quiser, né, depois, eu sei que tem muitas vagas, então vale a pena correr atrás, porque é o que eu sempre digo, assim, oportunidade pode sim parecer muito distante. Pode ter só, sei lá, só uma vaga. No teu caso, tinha 19 vagas, sei lá, para quantas pessoas foram fazer esse processo. Mas se Uhum. você não der o primeiro passo de chegar, se inscrever e buscar, você nunca vai conseguir se você não fizer É, isso. Então não sim. adianta reclamar por algo que você não fez a sua parte. Eu acho que só uma pergunta para a gente finalizar, que eu não te perguntei. Como chegou a ser a tua rotina na faculdade, o teu dia a dia universitário aí na universidade, e como foi a tua adaptação no período de pandemia? Então, quando a gente chega aqui na primeira semana, a gente oficializa quais são as matérias que a gente vai fazer, né? Então, cada um tem que escolher uma quantidade de créditos, e nesses créditos você vai escolher as matérias que você vai fazer. Então, as minhas aulas era de segunda a quarta-feira, das 9 da manhã até. Tinha dias que era 3, tinha dia que era 4 horas da tarde, tinha uma pausa para o almoço, tinha dias que a pausa era de 1 hora, tinha dia que a pausa era de 2 horas.
Na quinta-feira eu tinha aula só de manhã, não, só à tarde, e na sexta-feira eu não tinha aula. Eu ficava livre o dia todo, por causa da minha grade. Uhum. E aí, quando começou a pandemia, os horários das minhas aulas se mantiveram. Uhum. E só mudou que foram online, né? Mas permaneceram os mesmos horários. Então, você também tem essa possibilidade, né? De montar o seu horário. Se você não, por exemplo, se você quiser a sexta-feira livre para você viajar, quando você for fazer um intercâmbio, você pode não escolher nenhuma matéria na sexta-feira, né? Então, que é uma coisa que já te ajuda muito, porque você fica com 3 dias para você poder conhecer outros lugares e tudo mais. E eu escolhi 5 matérias, e é como a faculdade mesmo do Brasil. Você faz 5 matérias e, no caso, tem o horário do almoço, à tarde voltava, e cada dia até um horário. Mas na quinta-feira só na parte da tarde e sexta-feira não tinha aula. Então era bem tranquilo. Era. Pois então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela tua Obrigada a participação. você. Espero fazer uma live em breve contigo de novo. E, assim, todo o sucesso do mundo pra ti. Espero, assim, que esses próximos 6 meses, né, se der tudo certo, seja ainda mais maravilhoso, que você possa curtir ainda mais, se Deus quiser acabar a pandemia um pouco, para poder viajar mais, curtir um pouco mais e aproveitar. E, assim, estou muito orgulhosa de você por ter sido uma das pessoas que conquistou a vaga e tá aqui, né, para mostrar para as pessoas que elas também podem conseguir, né, que elas podem alcançar os sonhos dela. Sim, com certeza. Muito obrigada a você pela oportunidade, foi muito bom a nossa conversa e obrigada por ter aberto um espacinho aqui para as pessoas ouvirem um pouco sobre Portugal. Eu gostei muito. Ai, agradeço. Pois então, ó, beijos Obrigada. e espero te Beijo. conhecer em breve, seja aqui na Inglaterra, Sim, seja aí em Portugal, seja no Brasil, ou seja pelo sim, mundo, né? espero. Espero também, com certeza. Vamos marcar. Tá bom. Pois, tchau. E, gente, muito obrigada pela Tchau. participação de Obrigada, gente. vocês e por estarem aqui acompanhando a gente. Obrigada.